E o Senado votou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno será em 4 de outubro e o segundo turno em 25 de outubro. O relatório final da PEC prevê o adiamento do primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. O adiamento das eleições passou a ser discutido pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal Superior Eleitoral e por especialistas em razão da pandemia do novo coronavírus. Isso porque as autoridades de saúde recomendam que as pessoas mantenham o isolamento social como medida preventiva. Após ouvir médicos e especialistas, o Tribunal Superior Eleitoral propôs ao Congresso Nacional o adiamento da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral, depois de ter ouvido os médicos, epidemiologistas, infectologistas e de outras especialidades, propôs ao Congresso um adiamento por algumas semanas dentro de uma janela que vai de 15 de novembro a 20 de dezembro. O presidente do TSE reconhece que o adiamento da eleição resultará na alteração de alguns prazos eleitorais. Há prazos que são móveis, como a gente diz. Por exemplo, o horário eleitoral é 35 dias antes da eleição, antes da antevéspera da eleição. Portanto, esse é relativamente simples. Há outros que são um pouco mais complicados, como, por exemplo, a data das convenções partidárias e a data do registro da candidatura. Para o TSE, em termos de conveniência da Justiça Eleitoral, o ideal seria manter a data das convenções e do registro partidário, porque aí nós teríamos tempo de julgar todas as impugnações a candidaturas antes das eleições. Nesta terça-feira, o Senado votou em sessão remota a proposta de emenda à Constituição que prevê o adiamento do primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. A alteração da data é defendida por alguns presidentes de partidos políticos de Guarapari, que acreditam que a medida é necessária diante a pandemia do novo coronavírus. Com esta pandemia, nós ficamos impossibilitados de nos reunir, de fazer convenções, de fazer reuniões, tá certo? Então eu sou altamente favorável ao adiamento. Sei que vai trazer algum transtorno aí, mas eu tenho certeza que esse adiamento vai ser bom para todos. As questões sanitárias, questões de saúde tem que estar em primeiro lugar, a democracia também faz parte e com certeza o que for melhor para todos nós estaremos apoiando. Mediante tudo que estamos passando, essa crise política e essa pandemia, uma coisa inesperada, uma coisa que nós nunca vivemos algo parecido no nosso país, está assustador. Então, mediante a isso, eu acho viável que a eleição seja adiada para novembro. Queremos que seja salutar o adiamento para a preservação da saúde frente a esse grande problema sanitário que todos estamos vivendo. O presidente municipal do Partido Democracia Cristã, que teve Covid-19 e se curou, diz que a data da eleição deveria ser mantida. Será que em novembro e dezembro nós vamos ter menos casos do que outubro? Então, diante dessa dúvida, nós, Democracia Cristã aqui do município de Guarapari, nós acreditamos que outubro seria menos pior. Mesmo porque é lei, tem que ter eleição em 2021, os mandatos não podem ser prorrogados. O presidente municipal do Partido Liberal também defende a manutenção da eleição para outubro, mas com medidas de segurança. A eleição tem que ser o mais rápido possível, se possível dia 4 de outubro mesmo. Acho que não tem nenhuma perspectiva de uma vacina, que seria isso, que seria o ideal, que a gente com a vacina fosse votar. Precaução, máscara, álcool gel, distanciamento, acho difícil, mas... Por exemplo, botar um horário para as pessoas de mais idade ir votar primeiro. Por se tratar de uma emenda constitucional, o texto que prevê o adiamento da eleição tem que ser submetido a 2 turnos de votação no Senado. O primeiro já se encerrou e os senadores analisam em segundo turno. Após a aprovação, o texto que segue para a Câmara dos Deputados.